já tomou seu shot hoje? Chegamos ao 3º episódio do podcast Shot de Saúde. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu amo muito, que é o poder transformador do alimento. E para esse encontro especial, convidei 2 pessoas muito queridas e muito inspiradoras. Vou contar aqui aos poucos. Camila Amantea e Tayana Vago. Obrigada, meninas, por estarem aqui comigo. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Está aí, parabéns pela iniciativa de produzir esse conteúdo de qualidade, que é sempre muito importante. Obrigada, eu tenho certeza que o papo vai ser muito bacana hoje com vocês. Vai fluir. Então vamos lá. E a gente fala, né? Então vamos lá, né? Porque a gente sabe que vai ter muito assunto. Olha só, Camila Amantea, que é nutricionista, tem especialização em nutrição esportiva e agora também, né, acabou de iniciar mais uma especialização em saúde da mulher e estética, que inclusive me acompanhou por muitos anos, né, como nutricionista. Foi uma das minhas inspirações para hoje eu estar também aqui como formada. Posso dizer que hoje são minhas colegas, né, da área, 2 pessoas que me inspiram muito. Tayana, que assim tem aquele currículo de anos, né, Thay, que a gente tem que ler assim com calma. Nutricionista, doutora em oncologia e ciências médicas, tem especializações em nutrição funcional clínica e esportiva, fitoterapia funcional, saúde da mulher, é professora de pós-graduação, é mentora de nutris, de um tudo, a pessoa assim ela é. E também proprietária do Centro de Nutrição Health Performance. Tua história é longa, né, Thay? Quantos anos já atuando? Já são mais de 10 anos, mais precisamente 13 anos na nutrição. Caramba, que legal. E aí passando por todas essas transformações que a gente viveu da nutrição, né? Sim. Assim, no Brasil, a importância, então é muito tempo já. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre essas transformações da tua trajetória, da trajetória de ambas, né? Eu gosto muito de falar que o que me fez estudar nutrição foi, de fato, a transformação que eu tive, né, na minha vida. Eu falo que lá quando eu estava para fazer 30 anos, aí eu resolvi mudar meu estilo de vida por causa dessa idade que é tão, né, icônica. E ali fui percebendo realmente todos os benefícios na minha saúde, na alimentação, na prática de atividade física, no outro olhar para o esporte, né, e não como aquilo que a gente vai lá para sofrer, mas algo que realmente dá prazer para a gente. E foi o que me fez ir para a nutrição, né? Depois de tudo isso que eu vivenciei, eu me apaixonei tanto, eu falo que me apaixonei tanto, aí entrei lá para ver como ia ser e hoje estou aqui já formada. E aí eu queria saber um pouquinho dessa história de vocês. Teve algum ponto também de transformação? Assim, o que fez vocês falarem, nutrição, quero estudar, quero seguir essa carreira? Eu acho que no meu caso eu tenho até um início muito interessante nesse processo, porque eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde. Sabia que eu queria cuidar de pessoas. E eu passei no vestibular em nutrição e terapia ocupacional. E aí, louca, cursei as 2 faculdades por bastante tempo. Mas assim, chegou no último ano, eu fui percebendo cada vez mais que a nutrição ela estava ali na base de tudo. E a gente conseguia atuar nos 2 lados da moeda, né? Você tem um papel da alimentação indo para um lado mais terapêutico, que vai ajudar a tratar doenças, melhorar os sintomas, proporcionar qualidade de vida, e também o lado da prevenção. E essa era uma época, né, na nutrição que a gente vivenciava, que nem se tinha tanto esse foco no emagrecimento, como foi crescente, né, nos últimos anos. Mas foi muito assim por pensar nesse cuidado mais no lado hospitalar, no lado do tratamento, das condições clínicas. E aí no último ano, falei assim, vou optar por finalizar a nutrição, e aí a chave virou de vez. Caramba, e você? Na verdade, eu já fui formada em outra área. Sim, da saúde também, né? Fiz uma área de estética e cosmetologia, mas depois não atuei na área, tá? Eu fui para uma área financeira, trabalhei no mercado, né, de economia em São Paulo, né, porque eu sou de lá. E aí sempre foi muito meu estilo de vida. Sim. Eu falo assim, Camila, o que você faz desde pequena? Eu falo que eu faço um plano alimentar sem saber. É a famosa dieta que a gente fala, né? Então eu sempre gostei muito de treinos, fiz vários tipos de danças, esportes. Então eu vivenciava muito isso, era o meu estilo de vida. Sim. O comer saudável, a busca pela saúde em si e a atividade física, né? E aí quando eu fui ficando mais velha, comecei a ir em congressos pelo meu estilo de vida e foi me chamando a atenção, né?
Até que numa palestra do Luciano Bruno, Olha, bem parecido com, com a minha situação. ele fazia até com a Bela Falcone na época, e ele era o cara que falava sobre a nutrição. E aí o Luciano, com, né, todo o seu conhecimento de anos, e ele foi mostrando a nutrição de uma forma tão bonita, né, que eu olhei, né, pro meu marido na época e disse, Fábio, eu vou fazer nutrição, né? E aí, como eu havia mudado de estado, foi aonde eu resolvi fazer essa segunda graduação. E super me identifiquei. E daí pra frente foi levar a nutrição mesmo para as pessoas, né? Porque é exatamente isso, Sim. o poder da transformação quando a gente muda a base alimentar, né? Muito, muito. Coisas pequenas às vezes, mas que vão ser tão transformadoras de fato, né? Sem dúvida. E é muito importante isso que a Camila colocou, porque é exatamente quando você vivencia essa mudança, você se transforma, você transborda isso para as outras pessoas. Sim. E a gente vai cada vez mais crescendo, né, nesse cuidado. Eu falo, inclusive, que todo mundo deveria ir no nutricionista. A gente tem muito essa coisa de, vai no cardiologista, vai, né, nas diversas especialidades médicas, mas não entende, não olha para o nutricionista dessa forma, né? Como algo que também você precisa ir lá, pelo menos uma vez que seja, mas de tempos em tempos, dependendo do seu objetivo, do momento, dependendo da sua condição de saúde, né? Eu acho que a gente também tem que levar um pouquinho dessa imagem do quanto é importante, né? Às vezes a gente atrela muito só ao emagrecimento, ou às vezes só quando tá com uma doença já, aí eu vou procurar porque o médico me falou. Mas não, né? Acho que a gente, de fato, a gente que estuda tanto percebe que não é fácil, né? Não é fácil como a gente acha que é, e a gente acaba aprendendo muito errado durante a infância, né? Então acho que tem realmente que o nutricionista é o profissional para a gente conhecer, visitar e isso é realmente, né? Eu sempre falo que as pessoas elas têm aquela base de que pelo menos uma vez no ano precisa fazer aquele check-up de saúde. E aí no check-up de saúde faz exames cardiológicos, faz aqueles exames laboratoriais básicos. E aí eu sempre coloco, em alguma vez no ano você já avaliou, já investigou carências nutricionais, o seu check-up nutricional? Porque muitas vezes são alguns sintomas, algumas condições que estão mais relacionadas a uma alimentação inadequada, a um estilo de vida que começa pela alimentação errada, que vem cursando com carências nutricionais e que precisam realmente ser ajustadas. Mas as pessoas não têm ainda esse olhar mais amplo, né, sobre a saúde, incluindo a nutrição na base, nesse check-up. Então, é importante colocar isso, né, dentro daquela rotina do check-up anual de saúde, incluir uma avaliação nutricional completa, com avaliação dos marcadores de carências nutricionais e os outros sintomas. Que são olhares que realmente esse profissional vai ter, né? Exatamente. Não é qualquer médico que peça determinado exame bioquímico que vai, né, ter o mesmo olhar do nutricionista para aqueles parâmetros. Eu acho que, assim, a grande maravilha da nutrição é a gente poder trabalhar com a prevenção. Exato. Né? Então, já chega ali com a patologia instalada, né? Então, como a Thay falou, né, se faz parte do teu check-up, quanta coisa pode ser evitada. Nossa. Sabe que às vezes eu olho para a saúde pública, né, e eu falo muito assim, gente, daria para estar assim, um atendimento com uma quantidade de pessoas muito menor, muito não sobrecarregado como está, por coisas básicas. Se as pessoas se alimentassem corretamente e praticassem atividade física. Ponto. Sim, né? sim. Então, realmente, precisa fazer parte do nosso check-up anual, passar pelo nutricionista. Até porque a gente sabe que grande parte das pessoas que estão ali no serviço de saúde público é do básico, né? Hipertensão, diabetes, que estão relacionados diretamente à prática de atividade e alimentação. Totalmente preveníveis por uma melhora no estilo de vida. E é sempre importante colocar que é muito mais barato, né? Um menor custo, o investimento na prevenção do que realmente no tratamento. Então, as estratégias para você trabalhar a educação nutricional, mudança de hábitos alimentares, uma atividade física que pode ser feita ao ar livre, o custo é muito menor do que você pensar em investimento, né, em estratégias medicamentosas e depois da doença instalada. Perfeito. Exatamente. E aí eu queria também ouvir um pouquinho assim da atuação de vocês, das histórias, né, que vocês vivenciam aí, dentro disso que a gente está conversando, desse poder de transformação. Eu tenho certeza que vocês já transformaram inúmeras vidas, né, mas às vezes tem uma outra história que fala assim, nossa, eu
atuei junto com essa pessoa, nas queixas que ela chegou para mim, e a gente chegou a um resultado tão positivo, né, que enche o coração realmente de orgulho, né? E queria saber um pouquinho, assim, vocês têm uma história para compartilhar com a gente, que eu amo ouvir histórias. Eu acho que, assim, na minha vivência, eu comecei a ter algumas histórias muito marcantes quando eu aprofundei realmente nos cuidados em saúde da mulher. Que a gente percebe que é um público realmente que é muito mais fragilizado, né, de sintomas, de condições que vão realmente ali comprometer a saúde. E uma condição que é muito frequente, foi uma história que marcou, mas é frequente, né, chegar a esse perfil de casos no consultório. Foi uma paciente que tinha 36 anos de idade e ela fazia uso contínuo de anticoncepcional desde os 17 anos para tratar a síndrome do ovário policístico. E foi uma paciente que chegou com o intuito de, pela primeira vez, cuidar da alimentação para sair do anticoncepcional de uma forma definitiva. Ela tinha interrompido o uso há mais ou menos um mês antes de ir comigo, mas estava ali meio perdida, né? Tinha visto algumas coisas que a alimentação poderia ajudar no controle da SOP. Sim. E aí buscou a nutrição. E durante esse período todo de uso, que era contínuo, realmente sem pausa, ela passou por várias complicações. Vamos desde pensar no lado estético, né? Qualidade de cabelo, pele, evoluiu com varizes, tinha enxaqueca, fadiga crônica, não conseguia melhorar a composição corporal, então ela se sentia sempre dependente. Porque por algumas vezes ela pensava em parar de usar, mas tinha medo do que podia acontecer. E aí eu falei para ela, confia no processo. Sim. Confia no que a alimentação pode fazer por você, até porque hoje já se sabe muito bem que tratar a SOP com anticoncepcional é empurrar a poeira para baixo do tapete. Né? Tá tratando ali o paliativo, mas a causa e essa... Né? Mais tarde a conta realmente chega. E aí eu falei, a primeira coisa, você precisa ter paciência com você mesmo e com o processo, porque a gente sabe que hoje as pessoas são muito imediatistas, né, para tudo. E saber que pode acontecer X, Y e Z nesse processo de retirada do anticoncepcional, vai desregular os hormônios no momento inicial, mas a nutrição ela vai te ajudar a evoluir de forma positiva. E aí nós fomos trabalhando por um período ali de 3 meses, sendo que no segundo mês ela voltou a ter ciclo menstrual. E para ela aquilo ali foi, assim, sensacional. A novidade, como se fosse a primeira menstruação, dado todo o tempo que ela estava ali naquele bloqueio. Nossa. Mas ela teve algumas dificuldades de evoluir com muita acne, passou a composição corporal no início assustou um pouco, porque acabou que ela desinchou, né? Sim. Tira os hormônios, então ela deu aquela desinchada e assustou quando ela olhava no espelho, mas a gente foi trabalhando aos poucos, com melhora de atividade física, dando suporte para ela treinar. E aí, no 4º mês, ela estava com um ciclo mais estabilizado, sem sintomas. E assim, ela falou assim, Tayana, eu não lembrava mais o que era ser mulher, de verdade. Sim. De me sentir uma mulher natural, de ter ali um ciclo menstrual, até a cólicazinha leve que ela sentiu, ela achou o sensacional. que a gente reclama tanto, né? Exatamente. Ela falou assim, a minha pele hoje é outra, o meu intestino tá melhor, eu me sinto mais disposta, eu me sinto até mais bem-humorada para lidar com as pessoas que estão comigo. Então, assim, isso marcou muito. Ela mandou um textão. Eu falei assim, lindo. nossa. E aí, desde então, eu uso esse termo, né? Que é o poder do alimento na nossa saúde e na qualidade de vida. Porque, realmente, quando você se permite experimentar, né, a transformação que o alimento pode causar, a gente vai conseguindo perceber o quanto que é positiva e é algo que vai para a vida. Claro. Eu sempre falo, tratar pela nutrição é uma forma de tratamento segura, que não vai fornecer efeitos colaterais, e que a gente consegue manter uma continuidade. E é para manter, de fato, exatamente, né? Esses cuidados. Exatamente. O que às vezes deu esse gatilho para tratar isso, mas ela vai levar. Exatamente. Né? No primeiro episódio que a gente conversou com a Naira, e eu perguntei também o que fez ela ter a transformação na vida dela. Para praticar esporte, para ter uma alimentação melhor, e foi exatamente a questão de gestar o filho, né? De se preparar para gestar, mas que isso acabou ficando para a vida dela. Até hoje, no lar dela, porque o marido participou também, o filho hoje em dia tem uma alimentação muito legal, com muitas frutas, então
o ponto de partida foi isso, mas ela conseguiu levar, né? É o que a gente colocou, vai transbordando, né? E assim, até isso é muito interessante a gente colocar, porque há 18 anos atrás era um outro cenário, né? Relacionado até à importância da alimentação para a base. Então é o que a gente vê que realmente está cada vez mais dando um cenário positivo. Sim, e é um processo, né? Então, processo. Com certeza tu previu esse acompanhamento, as etapas e foi trabalhando junto, né? E até o paciente entender isso, que muito não importante. É de uma hora para outra, mas quando às vezes ele consegue visualizar todas as etapas que ele vai passar, ele acaba Colocar né? o paciente entender como vai funcionar o processo e ter paciência com ele mesmo. Né? Entender que vão ter altos e baixos. Quem dera que fosse tudo linear, nós estaríamos no céu. Mas não é linear e é importante o paciente estar ciente disso. Como qualquer coisa na nossa vida, vão ter os altos e baixos e fazer realmente até dar certo. Não ter um plano B. Não desistir. Não é linear, né? Eu uso linear. muito esse termo, não é linear. E ele vale quando ele vira estilo de vida. Exatamente. Né? Exatamente. Quando a gente pensa, até nessa questão de emagrecimento, né? Que as pessoas falam, minha dieta, então são 30 dias que eu tenho que fazer. Eu falo, olha, não olhe dessa forma, né? Olhe 100 dias e hora para acabar. Ele tem que virar estilo de vida. Senão, muitas vezes, por exemplo, o pessoal do efeito sanfona, a gente vive no eterno efeito sanfona enquanto ele não vira o estilo de vida. Exatamente. Né? Vai passar por todos os nutricionistas, ninguém vai resolver seu problema. Sim, né? Porque não é assim. Agora, tentando lembrar de uma história, de algo, né? Tava até falando sobre isso, são várias e parece que na hora que a gente tem que falar, o negócio meio que some da cabeça. Mas eu lembro muito de uma paciente minha, obesa, ela também devia estar mais ou menos em torno já de perto de 50 anos de idade, tá? Com toda essa parte mais hormonal já, né? Começando a ir para a tendência mais de menopausa, né? Que também é uma fase de desafio, né? Para a mulher. E ela trabalhava com doce. Imagina, né? Uma pessoa ainda que fazia doce para vender. Desafio. E eu lembro que na época eu tava em separação, tadinha. Ela chegou assim no consultório, eu ia buscar ela na recepção muito triste. E assim, não feliz com o que ela via também, a imagem do corpo, né? E aí ela foi me procurar. E ela veio exatamente com esse discurso de que ela já tinha passado por vários nutricionistas. E eu falei bem assim, eu espero que eu seja a sua última nutricionista, né? E aí comecei a tentar puxar pontos para ver o que eu poderia ajudar. E a transformação dela foi tão linda, né? Que foram assim, óbvio, foram anos para chegar onde ela chegou hoje, mas ali ela deu o começo de querer se transformar, né, que veio através dessa separação, né? E ela falou assim pra mim, Camila, eu te vi no Instagram e eu vi que você pratica atividade física, né? E com tanta vontade, tanto gosto. Exatamente. Ela dizia, como é que é isso que você acorda todo dia cedo? Eu falei, olha, a gente precisa realmente querer assumir essa responsabilidade, porque nenhum nutricionista tem o poder de fazer um milagre em você. Né? Então, assim, eu tô aqui para te ajudar. E eu lembro que aos poucos nós fomos assim, ela chegou com uma alimentação muito suja, aos poucos fomos ajustando, porque eu acho que é muito legal a gente olhar que nem todo paciente está preparado para ir no hard, né? Exatamente. Então aí fomos deixando coisinhas que ela gostava ali na alimentação e lógico que eu fui impondo o que eu julgava necessário ali, mas ela foi tendo uma adesão tão bonita e ela me mandava, olha, você foi treinar, tô indo treinar. Aí eu falava, legal, né? E hoje eu olho para ela, uma mulher assim, ela deve ter perdido hoje ao todo em torno de uns 40 quilos. Nossa, que bom. Foi uma bariátrica, né? Então, assim, uma nova realidade. Sem o procedimento cirúrgico e todas Sem procedimento cirúrgico, uma pessoa que aos domingos está lá feliz praticando a atividade física dela, né? E foi estudar nutrição agora, né? Só. Então, eu fiquei super feliz de saber que era uma paciente, né? Que se inspirou, que conseguiu atingir este processo depois de ter passado por vários nutricionistas e hoje foi estudar nutrição, né? O quanto ela se apaixonou. O quanto transbordou de fato, né? Exatamente. Tudo que você vivencia passou pra e ela fala, foi tão bonito pra ela que transformou. O meu sono é outro, eu não dormia, ela tinha insônia na época. Meu intestino funciona, eu tenho disposição para treinar. Meu cabelo cresceu,
porque eu lembro que na época era quedas e quedas. Então, assim, a qualidade de vida, a nova pessoa com 40 quilos a menos dores articulares, Sim. rendendo mais no esporte. Então, é o poder da transformação, né? Da nutrição. É lindo. E é engraçado, né? Que às vezes, de fato, a maioria das pessoas chegam e falam: nossa, meu cabelo tá melhor. Mas, gente, é o alimento, né? É o nosso combustível, de fato. É o que vai fazer cada coisinha no nosso corpo funcionar bem, né? E aí se surpreende, né? Às vezes, mas é isso, né? Se a gente começar a entender que é isso, de fato, é o alimento, é o combustível, é o que a gente está colocando para dentro, que a gente precisa respeitar, amar esse corpo. É a Já base, começa a ficar um pouquinho mais fácil, né? Essas É a mudanças transformação não que são vem de fáceis. dentro para fora, né? Sim. É isso. Exatamente. E eu sei que vocês duas estudaram, inclusive Camila agora comentou sobre o intestino, né? Então eu sei que vocês duas têm esse aperfeiçoamento na área da modulação. Sim. Com o Murilo, né? Que vocês fizeram. Nosso grande Murilo. Maravilhoso. Fenômeno. Que só cresceu. E eu queria saber um pouquinho sobre por que estudar essa área, qual a importância da gente ter esse olhar também para o intestino, que é algo que é falado cada vez mais, né? Inclusive o meu TCC ele foi, né, sobre essa relação da alimentação vegetariana na composição da microbiota. Então eu tive achados muito bonitos também relacionados a isso. E aí queria entender um pouquinho o que deu esse start de vocês. Isso parte do princípio que a gente começou a perceber, e aí eu tenho certeza que a Camila também, que tudo começa pelo intestino, né? Que a nossa porta de entrada, positiva ou negativa, é o intestino que vai filtrar. Sim. E aí, cada vez mais foi se percebendo as relações do intestino com as questões emocionais, como gatilho para questões estéticas, para questões de performance. Imunidade. Eu acho que a fase da pandemia trouxe esse olhar ainda mais apurado, né? De uma forma mais ampla, que antes, né, disso nós já tínhamos essa percepção. E é realmente a partir do momento que a gente entende que tudo vai começar e vai partir do intestino. E eu costumo sempre colocar isso para os meus pacientes. O sono está desregulado, está com percepção de fadiga, sintomas básicos que as pessoas tendem a normalizar, que apesar de serem comuns, a gente precisa entender que não é normal. Não é normal. Está partindo ali do intestino, né? Então a gente precisa ter esse olhar que é ali o ponto de partida. E o intestino, ele vai responder ao estímulo que ele recebe. E esse estímulo ele vem prioritariamente pela alimentação. Claro. Então, se você oferece algo bom para o intestino, ele vai te dar a melhor resposta possível de forma sistêmica. Quando você oferece algo ruim, ele vai te mostrar, né? Vai se vingar, digamos assim. Sim. Falam muito a frase, né? Que o que acontece no intestino não fica só lá, no intestino. não fica lá. Exatamente. Reflete em tudo, No exatamente. corpo todo. Inclusive nessa boa absorção, que às vezes as pessoas querem se encher da suplementação por conta própria, mas se esse intestino não estiver apto para, de fato, fazer uma boa absorção, vai estar jogando dinheiro fora ou às vezes vai até trazer pontos Só piora. negativos, né? Exatamente, porque até a forma como você consome essa suplementação, o perfil das cápsulas, se o seu intestino estiver ali com uma microbiota muito alterada, um perfil inflamatório, o que teoricamente seria para tratar, vai só piorar ainda mais a situação. Então isso é muito comum. Eu tenho pacientes que eu chego no início e falo, ó, vamos zerar tudo isso aqui, guarda isso, vamos cuidar da base, que a base vem pela alimentação, para a gente fornecer o que vai nutrir o intestino e depois a gente pensa na suplementação. E até para quem está acompanhando e ouviu, por exemplo, a Thay agora falar de sintomas, sinais que tem que a gente acha que é normal. Se tem exemplos aí para o pessoal também poder entender e falar, será então isso aí, essa enxaqueca, por exemplo, que eu tenho com tanta frequência, não é normal não. Vou colocar uma coisa muito básica. Acordar espirrando todos os dias, né? Eu, por exemplo, passei anos assim. E até puxando, né, como era a minha alimentação antes, na época da escola, era só todinho, enfim, né, aquele perfil escolar, né? Biscoito recheado no lanche da tarde. Exatamente.
E assim, eu acordava espirrando e achava que aquilo era normal, né? Então, você sentir um empachamento, o abdômen ficar distendido com qualquer coisa que você come, achar que, é porque eu comi uma refeição teoricamente mais pesada. Sim. Então, isso não é normal. Uma constipação, né? Constipação. Que a mulher acha que é normal. Não, só vou 2 vezes, 3 vezes na semana. Né? As Acha que é pessoas normal. Mas sempre fui normalizam a assim, constipação. né? Mas sempre fui assim, mas não é. Eu lembro quando eu fui há muito tempo atrás de um gastro, ainda quando eu era acadêmica de nutrição, e ele perguntou como é que era o meu intestino. Eu falei assim, não, é normal, eu evacuo a cada 2 dias. Ele, não, então tá, é normal. Gente, evacuar a cada 2 dias não é normal. Não é normal. E eu sempre pergunto muito na consulta, como é teu padrão de fezes, né? É bom, é normal. Não, eu quero saber, é salsichinha marrom, é cáprico, é diarreico. Acho que isso nos traz também uma leitura da saúde intestinal, com sabe? certeza. E hoje em dia a ansiedade, por exemplo, muito presente, foi como a Thay falou, após a pandemia isso piorou demais, as pessoas entraram muito em medicações, né? E aí a gente sabe desse eixo muito importante, Sim. intestino, sistema nervoso central, né? Uma via aí de mão dupla, Sim. né? Então se eu não tô com o intestino legal, eu não tô talvez também com as minhas emoções como deveriam funcionar. Assim como se eu não tô com essas emoções legais, a gente já sente logo uma coisinha aqui, né? Então, porque tá tudo muito a intimamente síndrome ligado. do intestino irritável, que é um clássico Sim. que a gente sabe que tem muito a ver com o emocional, né? Então, às vezes, até pra gente tratar o paciente, a importância de vir a uma equipe multidisciplinar, né? Que também é sempre legal falar. Sim. A terapia, por exemplo, é uma coisa que eu, assim, muito, né? Que eu indico muito no meu consultório. Muito. Exatamente. Né? Porque o intestino também tem essa relação aí importante com as emoções, com o desempenho. As pessoas que treinam muito, também falando da nutrição esportiva, a gente sabe que tem às vezes, né, um intestino que fica mais permeável, né? Então ele começa a passar mais partículas inflamatórias para a corrente sanguínea, né? Então também tem que ser olhar para quem pratica muita atividade, não vai achar que o intestino tá bonitão, né? Também tem que ser olhado com carinho para esse cuidado. Ninguém tá livre, né? Eu acho que a desbiose é geral, né? em doses diferentes. As desbioses mais significativas, outro menos, né? Mas nos dias de hoje, acho que sempre tem algo a se tratar no intestino, né? E até pensando numa situação que é muito frequente em mulheres, que é a candidíase, que se olha muito como uma condição isolada, né, da saúde vaginal, mas que tem um gatilho intestinal. Então, a gente tem uma relação da regulação dos hormônios femininos também com o intestino. Então, tá tudo muito bem conectado. E eu diria que o intestino é que orquestra ali, né? Muita coisa. Que vai ajudar, inclusive, nesse emagrecimento, nesse ganho de massa, tudo tem que estar bonitinho ali para poder é o primeiro esse passo, resultado, né? É a base. É a base. E eu sempre coloco... E qual é o alimentinho para a gente começar essa base? As folhas, né? Começar a trabalhar as fibras. Ou seja, não é nada, às vezes, também de primeira que vai ser de outro mundo, né? Não, tem que ser uma suplementação. Não. É a base, realmente, né? Eu preciso de um probiótico. Sim, não, você não precisa de um probiótico. Na maioria dos casos, você precisa comer comida de verdade. Aquilo que a natureza oferece. Tomar água. Hidratar. Alimentar as bactérias boas no intestino, né? Exatamente. Meninas, e queria falar um pouquinho com a Thay do lado empreendedor, né? Que a gente sabe que ela foi desenvolvendo aí. Acredito eu que também não foi desde o início que você teve esse olhar. E aí, o que te fez também, assim, perceber, peraí, preciso entender de outras áreas e não apenas pura e simplesmente da nutrição em si, né? Do atendimento ao meu paciente. Eu sempre fui muito técnica, né? Muito acadêmica. Então, desde a minha graduação até vamos lá, jogar uns 7, 8 anos atrás, eu sempre fui muito de achar que a gente precisava somente estar ali muito bem preparada, tecnicamente falando. E aí, quando veio a oportunidade para eu abrir a clínica, eu era totalmente imatura nesse sentido. Mas eu sempre tive ali o que todo mundo talvez fala, as pessoas falam muito que é a base do espírito empreendedor. Eu sempre fui muito ousada. E nunca gostei muito de ficar na zona de conforto. Então, eu sempre fui assim, eu vou fazer, depois eu vejo se vai dar certo ou não, depois eu vejo como eu vou pagar. Depois eu vejo o que eu vou fazer, mas eu vou aceitar.
E aí veio essa oportunidade, né, esse convite para abrir o espaço de nutrição. E até quando eu iniciei a clínica, eu tinha uma visão muito básica do que era empreender. Eu achava que eu precisava ter um contador, abrir um CNPJ e as coisas iriam fluir. E aí foi exatamente com essa vivência de estar ali dando a cara a tapa que eu falei assim, pera lá, não adianta só ter o conhecimento técnico e não saber vender esse conhecimento. Sim. Porque eu percebia que não estava ainda ali dando um retorno que tinha um potencial na época. Então foi quando eu percebi que eu precisava entender um pouco mais do marketing, porque na nutrição, né, na verdade na área da saúde, a faculdade não ensina isso. Você que o diga, que tem essa formação, né, já de a gente base. vê só rótulo. Exatamente. E é até interessante Rotulação. porque eu já tinha sido professora de marketing em nutrição, né, na graduação, só que era um marketing totalmente diferente, né? Era para ensinar a nutricionista a atuar no marketing voltado para empresas, né? Para a indústria alimentícia. Sim. Então era um olhar totalmente diferente. E depois até saiu da grade, né, dos cursos. Eu falei assim, gente, eu preciso saber mostrar esse meu conhecimento. E aí eu fui começar a estudar um pouco mais de marketing, de redes sociais, e eu falo que foi quando eu abri a caixinha, né? Abri minha mente, porque até isso eu tinha vergonha, né? Eu achava assim, nossa, as pessoas vão olhar, vão falar assim, ai, a Tayana só quer saber de vender, Tayana é marqueteira. E eu ouvi recentemente uma frase que é bem interessante, né? Porque na área da saúde a gente aprende que saúde tem que ser muito trabalhado ali no sentido de sem custos, só caridade, muito esse cenário. E, na verdade, não é isso, né? Então, eu comecei a ter esse olhar mais para esse outro lado e entendendo as aplicabilidades do marketing de uma forma positiva, né? Para mostrar ali o meu conhecimento, fazer o meu conhecimento chegar para outras pessoas e conseguir evoluir ainda mais. E aí foi aí que as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a sentir mais segurança em manter a clínica, porque no começo, né, as pessoas me viam ali meio perdida e falavam assim, Tayana, para, vende. As pessoas que estão ali comigo, não vai dar certo, né? O meu marido, os meus pais diziam assim, minha filha, você não precisa se estressar com isso, você não precisa perder os cabelos com isso, vende. Porque na época eu era professora também, então tinha ali o plano B. E aí eu sempre falei assim, eu não vou me permitir deixar dar errado. Então, vou estudar, vou atrás. Fui para além, né? Tenho alguns mentores da nutrição que me ajudam muito nessa área, mas também entendi que eu precisava ir para a galera que não era ali só da nutrição, da área da saúde, para poder realmente conseguir ir além. E eu costumo, com essa experiência, falar para todo mundo que está na nutrição. Todos nós somos empreendedores. Porque você é o dono do seu negócio, você... Exato, e a gente vende seu patrão, um serviço. inclusive. Qual que é o serviço que a gente vende? O cuidado nutricional. Sim. Então, se você não entende isso, você realmente vai ficar bloqueado, você não vai limitado, destravar. né? Você fica realmente limitado. E entender que vender não é feio, vender não é errado. Até porque, óbvio, tudo que a gente faz a partir do momento que a gente busca uma formação acadêmica e ter uma profissão é para gerar um retorno financeiro para custear a nossa vida, os nossos sonhos, fornecer o que a gente quer para quem a gente ama. Então não é errado. Só que na área da saúde, infelizmente, até um bom tempo atrás, a gente vem com essa formação, né? Então tem que destravar isso. E foi realmente a partir do momento que eu percebi que eu precisava destravar que as coisas começaram a acontecer e eu amadureci muito mais do ponto de vista profissional. Não deixei de lado a questão técnica, que é importante, mas eu aprendi a usar melhor a questão técnica ao meu favor. Porque não adianta ter só o marketing e não ter o técnico. Exatamente. Né? Então, realmente tem que caminhar junto. Camila teve que começar a se jogar mais ainda, né? Nas redes sociais, no marketing. Porque... Tenho muito que melhorar ainda, mas é isso mesmo, né? É entender que a gente tem que empreender. Precisa fazer. E eu acho que não só para a venda em si, que sim, precisa, mas nesse sentido até mesmo de uma das funções da nutrição, do profissional da nutrição, que é a educação. Né? Então, a gente usar também esse espaço para isso, né? Quantos posts, às vezes, as pessoas não veem, opa, olha isso aqui.
poxa, eu nem tinha A pensado educação nisso. nutricional, eu acho que é nosso maior papel. Né? E saber comunicar com responsabilidade, Claro. porque hoje em dia, as redes sociais, a gente está aí, compete com todo mundo. Eu Sim. sempre falo que o nutricionista, ele não compete com ele mesmo, ele compete com as outras pessoas que acham que entendem de nutrição e estão ali veiculando informações, na maioria das vezes, extremamente irresponsáveis. Então, saber como comunicar na nossa área é muito importante, porque nós somos educadores de base e a nossa fala, ela tem um impacto muito significativo realmente para as pessoas colocarem em prática e ter um resultado positivo ou não. Então, também entender essa responsabilidade de como a gente comunica, como a gente vende o nosso conhecimento é muito importante. Claro, Com certeza, responsabilidade, com responsabilidade. E Cami, quando você estava contando a história da tua paciente, que se inspirou também em você, eu sei que você é uma super atleta, ambas são esportistas, mas Cami, assim... Inspiradora. Inclusive conheci no balé, né? Depois ela já era super da musculação, aí foi pro CrossFit. E a gente vê que, de fato, vivenciar, né? Você atua na nutrição esportiva, né? E a gente vê que é um diferencial, não deveria nem ser considerado como um diferencial. Acho que, ao meu ver, até uma coisa básica, né? O nutricionista esportivo vivenciar o esporte de fato. E você consegue fazer isso, né? Então, é realmente algo que você acha que é importante. E até um olhar que o paciente, quando está atrás de um nutricionista especializado para esporte, deveria ter, buscar esse profissional que já realmente vivencia isso. Eu gosto muito do que eu faço, né? E eu acho que quando a gente gosta, tudo flui muito melhor, né? E o nutricionista esportivo, ele não é fácil ser nutricionista esportivo, né? A gente fala que são vários esportes. Então eu tô dentro de 1, 2, 3, né? Sim. Mas chegam casos assim totalmente diferentes, né, do nosso dia a dia. Então vale ir a campo e ver como o teu paciente, por exemplo, treina, né? Eu tenho muito contato às vezes com personal, com treinador. Me manda, qual é a planilha, qual é o nível de intensidade, vocês estão em que fase, né? É o preparatório, é o polimento, eu tenho quanto tempo até essa competição principal. Então ali existem ciclos de estratégias e de suplementações que devem ser feitas conforme o momento que aquele atleta tá. E a gente sabe também que no consultório existem os desportistas, né? Mas que também tem vida de atleta. Vida de atleta, né? Que treina uma que às vezes treinam, né? muito, mas que tem o estresse do dia a dia, que tem a família, que ela é mãe, que ela trabalha fora, né? Então, assim, é muito importante ter esta base, eu acho, assim, essa noção da nutrição esportiva, porque é fundamental na hora de calcular a realidade daquele paciente, né? Então, por exemplo, chegou um menino que fazia polo. Fui lá assistir um treino. Pensei que ela tinha ido jogar. Exatamente. Canoa, a mesma coisa. Fui lá assistir um treino, Entender. peço vídeo. Então, é fundamental que tenhamos essa disponibilidade, se não conhecer o esporte, ir até lá, ver o nível de intensidade, quanto tempo, colher histórico, né? Para que, assim, porque a sua prescrição fique mais assertiva. E a esportiva pede muito isso, né? Para trazer essa performance, realmente você tem que ser mais calculadinho, né? Isso, porque, Esté, se você pensar, 1 segundo que faz o cara ganhar a prova. Né? Então a responsabilidade da esportiva também é muito grande, né? A clínica é muito grande, mas quando a gente vai para a área do esporte, que o cara quer fazer aquela prova, que para ele aquilo tem um nível de significância muito alto, a minha responsabilidade é muito grande também de conseguir fazer ele superar aquele limite esperado. Exatamente. Né? E eu fico super... Olha, me arrepia de falar, porque quando até essa semana teve uma paciente minha que pegou a primeira colocação na corrida, tal, geral, e aí marca a gente no post e aquela vitória é nossa. Nossa, né? exatamente, com certeza. E a Thay, que é a persona dela, né, transformada, porque a Thay atua no nicho, né, da saúde da mulher. Conheço um pouco da tua história, né, que você já passou por diversas áreas da nutrição, mas foi realmente para essa área por conta de uma condição tua, né? E hoje está gravidinha. Eu falo que eu consegui encontrar o meu propósito dentro da nutrição.
realmente passei por transições de nicho, né? Oncologia, e aí quando eu me encontrei no esporte, passei ali pela esportiva, mas quando eu recebi o diagnóstico, no momento em que eu tava ali, acho que isso acontece com toda mulher, né? Falei assim, bom, esse ano eu quero engravidar, então vou fazer os exames de rotina para ver como é que estão as coisas e me preparar para isso. E até então, eu tinha uma noção, mas eu não imaginava o quanto que era fundamental a nutrição. E aí, nesses exames de rotina, eu diagnostiquei, né? Síndrome do ovário policístico, endometriose e um mioma. Que é quase um atestado de que você o médico não já vai... falou pra você, não vai engravidar, não consegue querida, engravidar naturalmente, de forma natural. né? E aí, eu enlouqueci com isso. E aí, várias prescrições, hormônios, medicação, suplementação. Eu falei, gente, calma, não é possível que a nutrição não tenha uma relevância nesse sentido. E aí foi quando eu mergulhei para estudar, né, o papel da nutrição na SOP. Eu já tinha uma percepção, mas principalmente na endometriose e no mioma, que eu jamais imaginei que ali com 32 anos de idade aquilo poderia acontecer comigo, né? Eu via o mioma em mulheres mais velhas, enfim. E aí mergulhei e comecei a aplicar, né, na minha rotina realmente, mudar a minha alimentação. Ela já era de certa forma saudável, mas assim, eu amava carne vermelha, amava comer ali um churrasco, algumas outras coisas que para essas condições geram, né, um certo comprometimento. E ao longo desse período eu consegui ter uma melhora muito significativa de sintomas que, mais uma vez eu digo, eu achava que era normal. Eu achava normal sentir cólicas muito intensas em que no meu primeiro dia de fluxo menstrual eu não fazia nada. Se eu estivesse em casa, se eu estivesse trabalhando, se eu estivesse viajando, aquele primeiro dia ali era na cama. Eu suspendia todos os meus compromissos porque eu não conseguia fazer nada. Eu torcia para o meu primeiro dia menstrual vir no final de semana, porque eu estaria em casa tranquila. E aí, de pirona, medicação para dor. Eu achava que aquilo era normal porque sempre foi assim. Foi assim. Né? Tinha distensões abdominais, eu lembro que eu fazia já a pós-funcional, e aí eu mostrava as fotos e mostrava como na minha roupa, né, pro professor. Professor, olha aqui como eu fiquei agora depois do almoço. Não comi glúten, não comi lactose, mas qualquer coisa que eu como eu fico assim. E aí eu achava que era uma condição gástrica, enfim. Então, quando eu diagnostiquei, comecei a aplicar o que eu havia estudado na nutrição e consegui me ver livre de precisar tomar analgésico, de conseguir comer qualquer coisa e não passar ali por um desconforto, até mesmo pela questão de você estar num ambiente social e comer o abdômen estufar. Isso é desconfortável para uma mulher, né? E fui percebendo a importância da nutrição, na verdade, o poder da nutrição nesse cenário, sem precisar fazer qualquer tipo de tratamento mais intenso, com bloqueios hormonais, e conseguir manter ali o controle da situação só com a alimentação. E conseguir engravidar naturalmente, né? Já tendo o diagnóstico médico, exatamente, reverter. Não foi rápido, claro, não foi do dia pra noite. É um processo que a gente vai passando por altos e baixos, várias coisas foram acontecendo na minha rotina pessoal que colocava ali, vamos lá, não vai ser agora, vamos tentar depois. Mas eu consegui, de forma natural, mantendo os cuidados básicos que a nutrição pode oferecer. Alimentação, atividade física, suplementação só do que é realmente necessário. E conseguir. E aí, transborda isso, né? A gente fica muito feliz. É isso o tema, né, do nosso episódio, o poder transformador do alimento. Exatamente. Ai, olha, estamos caminhando para o encerramento. Mas tá rápido quando a conversa é boa. Ficaria horas aqui. Mas antes, nós temos nosso desafio, né? Todo mundo que vem aqui tem que tomar o shot. Tem que virar o shot. Pra Thay, a gente fez assim, só com limão, um pouquinho limão e água. Porque também tem isso, né? Até importante. A gente ama, né? Chá, shot, mas as ervinhas nem sempre são indicadas nesse momento, né, da gestação. Tem as particularidades. Então não é qualquer coisa que a gente vê na internet, que a gente... Cúrcuma, por exemplo, que a gente ama, né? Não pode nessa fase. Mas aqui no nosso tem gengibrinho também, tintura. Só acho que uma gotinha assim tá bem suave. Obrigada. Então vamos lá virar nosso shot.
Essas aqui eu sei que não vão fazer cara muito feia. Ai, delícia, Tá até viu? leve, né? Suave. Tá até suavezinho isso Tá aqui. suave, Meninas, gente. eu amei. Quero só aproveitar para antes agradecer também meus parceiros, né? Que se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Quero agradecer a Sport Show, parceira que confiou no projeto desde o início, que inclusive deu cupom de desconto pra gente. No episódio que ela esteve aqui já liberou 10% para quem for ouvinte, telespectador. Aproveitem também. E a Farmácia Personale também deu desconto. Só usar o cupom STE10 lá no site farmaciapersonale.com.br. Nos produtos da linha própria tem vários produtos legais. E a Clínica Otorrisos, que trabalha com fonoaudiologia, ortodontia, otorrinolaringologia e diversos serviços que também têm um atendimento super diferenciado. São parceiros que eu já atuo, que eu já tenho contato há muito tempo, que eu confio, que eu acredito. Então, eu fico muito feliz que eles acreditaram aqui no podcast também. Agradecer vocês, a presença de vocês, a conversa foi muito, muito boa. Tenho certeza que inspiradora, né? Que é isso que realmente a gente quer. Que plante uma sementinha ali na cabeça de quem está assistindo para que também busque essa transformação. Obrigada mais uma vez pelo convite, tá? E parabenizar novamente. Sei que esse é só um dos projetos maravilhosos que você com certeza vai conseguir colocar em prática e vão ser todos sucesso. E parabéns nessa Deus nova quiser. fase. Obrigada. Esté, obrigada mais uma vez. Você sabe que o meu carinho por você é de longa data, né? E que estarei aqui sempre à disposição. Foi uma alegria, uma satisfação estar do lado da Thay, né? Que sem dúvida pra Parceira gente também. é uma super parceira. Sim. E realmente é uma pessoa que todos nós admiramos aqui, né? Como uma super nutricionista. E você, sem dúvida, vai ter um caminho brilhante pela frente. Porque Ai, você amém. é isso, é luz. Tá bom? Obrigada, boa muito noite. obrigada pela energia positiva de vocês. Até a próxima, já sabe, toda terça estamos aqui, vai entrar no Instagram das meninas e o meu também, acompanhe lá, Estefânia Costa.